Há quem diga que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Quando o assunto são os filhos, essa é uma lição inquestionável. A gente pode falar, mas é o que a gente faz que acaba sendo imitado. Por isso, Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje fala sobre criação dos nossos filhos, como ela acontece em diferentes estilos parentais e como se desenvolvem as diferenças das nossas habilidades socioemocionais. Para isso, contamos aqui com as exemplares análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani! Oi, Ellen, olha, esse é um tema, quase que um tema de autoajuda, né? Para a gente que é pai e para o ouvinte que tem filhos, a gente entender uma coisa que eu acho fascinante, né? Quando a gente percebe o quanto o ser humano é capaz de estudar. O ser humano foi capaz de estudar os estilos de parentagem, né? Os estilos que as pessoas usam para ser pais. E aí muitos padrões surgem quando você começa a entender que existem esses estilos e consequências disso, né? E eu quero saber se dá para a gente melhorar ao longo do programa de hoje. Eu fiquei super curiosa preparando o programa de hoje, lendo os trabalhos dela, assistindo lives da nossa convidada, que é a psicóloga com especialização em mestrado, que atuou na Green School de Bali, na Indonésia, coordenadora do curso Formação em Desenvolvimento Humano, Infância e Adolescência, no IPQ, do Hospital das Clínicas da USP. Ao longo de 10 anos, ela coordenou também diversos cursos em infância, adolescência e parentalidade, atua como psicoterapeuta parental, atendimento infantil, de adolescente e familiar, é membro da diretoria do Centro Paradigma de Ciências do Comportamento e é autora do livro infantil Abra Caixa. Ana Beatriz Chamati, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Ellen. Obrigada, Daniel. Daniel, eu admiro de longe, acompanho, já te vi no Paradigma também, né? Nossa, isso faz décadas. Eu tinha cabelo escuro ainda, né? Tópicos avançados. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Acho que podemos começar explicando um pouquinho o que é essa questão da parentalidade, né? Que vocês estudam, explicam. O que vocês estão estudando em cima disso? Explicar para o nosso ouvinte que é leigo, está chegando agora aqui na área. É porque a gente fala de estilos parentais, né? Mas eu acho que tá bom, mas estilo do quê? Que esporte é esse que chama parentalidade, que tem vários estilos? Exato. E é interessante pensar que se a gente pesquisar o termo parentalidade, a palavra, né? Ela aparece a partir de 1980, mais ou menos, 1990. A gente tem uma linearidade aí para começar a falar sobre o que é a parentalidade, não é tão distante assim, né? Não se discutia muito sobre criar filhos, e se a gente olhar o que a gente tem de herança de Idade Média e Idade Moderna em relação à família e à infância, o lugar da infância ali era meio na adultização, uma função de paparicar os adultos, né? Tem uma herança aí de revolução industrial que até tem a ver com o formato de escola que a gente tem hoje. E aí, quando se começa a falar sobre esse termo parentalidade, a gente vê algumas mudanças no mundo, né? Em termos de a mulher sair para trabalhar, o tempo de licença maternidade, dentre outros eventos aí culturais e no mundo que influenciam na parentalidade, na ação, né? Então, a gente fala de parentalidade, mais do que rotular os pais numa ação para um lado ou para o outro, a gente quer falar sobre a maneira, né, como eles educam, e a função é direcionar para mudar uma superproteção que não está sendo legal, ou mudar um lugar de autoridade que não tem uma horizontalidade com a criança. Então, esse termo surge aí, a Boundary, que é a principal autora aí dos estilos parentais, ela traz para a gente 2 eixos importantes. Então, ela faz uma cruz, assim, né, para pensar em termos dessa... para formar esses estilos parentais. Então, ela vai falar de exigência e de responsividade.
Então, quando a gente está falando de muita exigência e muita responsividade, a gente está falando de um equilíbrio entre essas duas coisas e de um estilo parental autoritativo. É um estilo parental que a gente, em geral, quer direcionar os pais a chegarem nesse equilíbrio. Exigência e o quê? Exigência e responsividade. Uhum. A responsividade, Dani... Oi. Que é a responsividade. Isso. A responsividade é o tanto que os pais respondem às demandas dos filhos. Então, se a gente entra numa responsividade que não é sensível a avaliar se a criança deve receber um sim ou um não, né, a gente está falando de uma permissividade em excesso. Então, a responsividade, que é o sim ou não para a criança, né, acolher, o cuidado desta criança, precisa ter uma análise contextual daquilo, né? E quando a gente fala de muita responsividade e pouca exigência, a gente está falando de um estilo parental permissivo. E aí, o contrário é o meio óbvio, né? Perdão, interromper. O contrário é o meio óbvio, é o estilo antigo, né? Que se fala. Muita exigência e zero de permissividade. Quer dizer, nem ouve a criança, é o que eu mando e acabou. Perfeito. Que é o estilo parental de um lugar verticalizado. Eu mando, meu filho obedece, que não, a criança, o adolescente não tem voz, não é escutado. E aí, o último é quando a gente fala de uma baixa responsividade e baixa exigência. A gente está falando da negligência, né? Então, são esses 4 estilos parentais. A autora traz que, obviamente, os pais estão atuando aí num controle, né? Eles estão tendo uma ação aí num desejo de ter controle sobre o comportamento dos filhos, sobre o que eles acreditam ser o mais importante em termos de educação. Sabe que eu já me peguei fazendo isso. Eu vou confessar aqui no nosso momento de terapia de grupo, com os ouvintes, dá uma resposta meio automática, assim, meio sim ou não, quer dizer, provavelmente não, né? Mas querendo interditar ali. E aí, no segundo momento, porque a gente faz humanamente, a gente fica, né, prestando atenção na gente mesmo, a gente fica tentando ter autoconsciência, né, Ellen? No segundo momento, assim, imediato, eu falei, mas caramba, por que eu falei não? Qual é a razão? E era uma sensação que me parecia assim, a sensação só de mostrar que eu mando, né? E estou confessando aqui, viu, para os ouvintes, para a gente entender que isso acontece, né? Eu acho que é menos a ideia de condenar, né, Bia, mas de ajudar as pessoas a se entenderem para ir tentar corrigir, não? Perfeito, Daniel. A nossa questão aí é a intensidade e frequência com que esse não acontece, né? Esse lugar do pai que manda. E essa descrição que você fez, ela é necessária, inclusive, do lugar dos pais mostrarem eu poderia ter falado sim, então deixa eu ir conversar com meu filho e falar que eu estava com a cabeça ocupada com outra coisa, isso é humano, humanamente, né? Isso é humano, isso é um lugar importante dos pais terem com os filhos, um lugar de vulnerabilidade e que dá um modelo, né? Peraí deixa eu pensar melhor para ver se eu posso te dizer sim aqui. Então, isso é saudável, inclusive. Se a gente tivesse ensinado as pessoas a reconhecerem os próprios erros, muita coisa estaria diferente, né? Sem dúvida. Agora, uma pergunta que talvez alguns pais estejam se fazendo, isso não é também um pouco geracional? Porque eu vejo muita gente dizendo assim, olha, a minha geração, do Daniel, era de pais mais autoritários, que diziam muito não. Aí, de repente, vem uma geração que é aquela geração assim, a que eu sou mãe agora, é uma geração, por exemplo, livre demanda de amamentação, livre demanda de colo, de afetos, não diga não para o seu filho. Não tem de tentar compensar as coisas e aí vira meio geracional a questão? Sem dúvida, Ellen. Tem um lugar assim, né? Escuto muito aqui no consultório. Eu fui criado assim e tô aqui, e tá tudo bem, né? E tô com sucesso na vida, não é um problema, eu sofri. Então, tem
Um lugar geracional, sim, e ao longo dessas mudanças que a gente teve cultural na sociedade, né, esses pais passam a ser mais permissivos, ou mais duros, ou o que eles tiveram de modelo, são inúmeras variáveis que interferem aí. Atualmente, a gente tem um modelo de pais que tem, né, pensando aí numa uma família aí de instrução de classe média, a gente tem um modelo de pais que trabalham muito, que se sentem culpados por trabalharem muito, e aí tem um lugar de, eu preciso dar tudo ao meu filho, é difícil ver este filho sofrer, tem uma dificuldade de compreensão que o sofrimento é crescimento, né? Eu já tive pais dizendo aqui, uma situação simples, assim, da criança esperar 5 minutos na sala de espera, uma criança de 8 anos, num consultório fechado, que a mãe saiu e não chegou. E aí eu falei, mas qual é o problema dela esperar, né? Não tem... E aí essa mãe disse, mas para mim é difícil vê-la sofrer. E situações muito, muito, muito simples, que é assim, é saudável para tua filha não vê-la disponível 100% do tempo você para ela, né? Ver você como mulher, ver você como esposa do seu marido, ver você como a pessoa que trabalha. Então, tem inúmeras variáveis que interferem nisso, e sim, tem uma questão geracional, acho que a gente agora também está lidando muito com essa questão de celular, iPad, tecnologia, rede social, que interfere também. Não sei se a gente está na virada de bloco, se estivermos, eu quero voltar, abrir o próximo bloco falando da questão geracional, que a Ellen sabe, ela falou só para me provocar. Humanamente, hoje está aqui falando sobre questões que todo mundo fica um pouco inquieto, fica um pouco angustiado, afinal de contas, estamos falando da criação dos nossos filhos, modelos de parentalidade e também habilidades socioemocionais. Comigo e com Daniel Barros está aqui a psicóloga Ana Beatriz Chamati, nos ajudando por aqui. Daniel, eu vou abrir esse bloco com você, vai lá. Não, porque você me provocou no bloco passado, no primeiro bloco falando sobre as questões geracionais, e aí eu lembrei de duas coisas que eu vou falar. Primeiro, eu lembrei do desenho do Pica-Pau. Não sei se vocês sabem, mas o desenho do Pica-Pau é da década de 40, né? Assim, primeira metade do século 20. E eu lembro de um episódio que tinha um menino muito mimado, o Reginaldo era mimado pela sua mãe, e aí o Pica-Pau vai lá e pega um livro de psicologia moderna, e tá escrito psicologia moderna, e ele abre, e é uma escova de cabelo que ele vai bater no Reginaldo ali, então vai educá-lo na palmada, dizendo, psicologia moderna é bobagem, o que interessa o que funcionava era o castigo. Quer dizer, na década de 40, de 50, os pais da época já reclamavam da psicologia moderna, já tinha essa piada que a psicologia moderna está deixando todo mundo mimado. Quem era criança na década de 50, hein? Na década de 40, que é hoje o avô, né? Falando das gerações subsequentes. Então, essa é uma coisa que eu queria lembrar, né? E até provocar aqui a Bia, se tem essa questão mesmo de a gente sempre estar desconfiado da psicologia como se fosse uma maneira de suavizar e mimar as crianças, se ela percebe isso. E a segunda é a história que todo mundo já ouviu ali, do sujeito que dá uma palestra dizendo assim que ele é da geração que nunca comeu a melhor parte do frango, porque quando ele era criança tinha que dar a melhor parte do frango para os pais, agora que ele é pai tem que dar a melhor parte do frango para o filho. E ele fala isso na palestra, e o sujeito de 20 anos que tem um filho pequeno se identifica, o sujeito de 50 anos que é pai do de 20 se identifica, e o sujeito de 70 anos que é avô da criança se identifica. Então toda a geração acha que é a geração que foi castigada, né? Que não teve privilégios e que está dando privilégios para os filhos. Eu acho que isso é uma visão um pouco de quem está com o microfone, né? De quem está com a caneta. Quem está falando é quem acha que se ferrou na vida, mas parece que é um padrão, né, Bia? O que você tem falado das gerações nesse sentido? Vamos lá, acho que são dois pontos interessantes, assim, né? Essa parte da psicologia, Daniel, o que eu tenho visto, eu atendo aqui há 18 anos, né? É que a aceitação
do cuidado emocional e da necessidade da terapia, ela vem crescendo, né? Então, a terapia, a psiquiatria está deixando de ser coisa de louco, né? E especialmente na educação, a gente tem uma falha, digamos assim, enquanto sociedade, de entender o que é esperado para o desenvolvimento de uma criança em primeira infância, em segunda infância. E temos um lugar muito, coisa de criança vai passar, então muitos pacientes chegam aqui ou dizendo, me falam que a coisa de criança vai passar, mas eu tô vendo, eu quero saber se tem alguma questão aqui ou não. Me falaram que é coisa de criança e eu demorei muito para ver, e agora meu filho está com 10, com 14 anos e não era coisa de criança. Então, veja que tem um lugar aí de culturalmente, social, de ir compreendendo essa necessidade de cuidado, e que eu acho que estamos num processo da psicologia deixar de ser esse mimimi, né? Pós-pandemia, a gente já tinha aí um movimento de terapeutas com consultórios cheios, e pós-pandemia, assim, terapeuta em São Paulo, infantil, adolescente, não tem horário, né? Eu sempre tive aqui para quem encaminhar, por ter a agenda aqui mais lotada, a gente tem essa dificuldade. Então, acho que a gente tem tido uma aceitação melhor nesse sentido, né? E aí, essa história do frango, a gente falo disso em aula, né? O frango na mesa, os pais que pegam o primeiro pedaço e agora são os filhos. Essa tem muito a ver com essa questão da geração, né? E entender esse lugar de vamos dividir o melhor pedaço do frango, vamos comer juntos, né? Vamos entender aqui essa necessidade. Então, não é sempre primeiros pais, não é sempre primeiros filhos. Então, esses sempre primeiros pais traz uma ideia para nós desse lugar autoritário mesmo, né? De eu mando, você é filho, você obedece, e nisso vem junto, assim, né? Eu que pago as contas, eu que trabalho, eu que tenho problemas, você não tem. Então, tem uma desvalorização, uma invalidação desses sentimentos, especialmente da adolescência, assim. A adolescente sofre muito. Os pais invalidam muito esse sofrimento, né? Você vai ver o que é ter problema quando você crescer. São coisas que eles me contam, né? Que isso aparece. Então, acho que é esse equilíbrio e ter assim como eu quero ser respeitado, eu também respeito meu filho. E isso é o que a gente tem, né, visto uma tentativa de chegar nesse lugar. Nem o frango para o adulto e nem o frango só para a criança. Perfeito, tá vendo? Não é... Porque a crítica das pessoas fala assim, agora vem com essa história de psicologia, então vou ter que dar o melhor frango para o meu filho, senão ele fica traumatizado. Não tem. Né? Isso também é um modelo permissivo e não é disso que a gente está falando e nem é esse o lugar que a gente quer chegar, né? Exato, não tem, Daniel. E aí eu lembrei aqui, né? É muito semelhante a... quando eu brinco com meu filho, eu sempre deixo ele ganhar. Isso é vida, você brincar, você jogar, você tem o teu lugar ali para brincar também, assim como o teu filho tem o lugar dele. Então é isso, é esse equilíbrio, né? Esse respeito mútuo. Uma vez eu tenho essa mania de deixar as crianças ganharem, né? Eu tiro o pé, né? Você é adulto e tal. Aí uma vez, não lembro se foi minha esposa, minha mãe, alguém falou assim, não, mas deixa ele perder também, né? E aí a gente apostou uma corrida e eu ganhei, meu filho era pequeno, ele começou a chorar, e aí eu falei, filho, mas às vezes, né, a gente ganha, eu não lembro exatamente o que eu falei, e aí ele virou para mim, assim, com, sei lá, 4 anos, falou, pai, mas você é adulto. Tipo, você não precisava fazer isso, é óbvio que você ia ganhar, nós estamos brincando. Era o que estava implícito ali na fala. A gente toma umas lições também. Você não precisa jogar sério. Pois mas e aí como é que a gente joga? Eu acho que essa é a grande dúvida, assim, como é que a gente ajuda a construir esses valores, né? Porque vai além do que a gente fala, é aquilo que eu abri aqui dizendo, né? É muito além do que a gente fala. Numa das lives suas que eu assisti, Bia, você falava em dar modelos e modelar, que são coisas diferentes. Me ajuda a explicar isso aqui para o nosso público. Legal, Ellen, que são até conceitos dentro aí da análise do comportamento, né? A modelagem e modelar. O dar modelo, quer dizer, o modelo e a modelagem, né? O dar modelo é a imitação, né? É quando você
se comporta e você espera uma reprodução ali do que você está fazendo, né? Do que é uma imitação. E a modelagem, ela é um processo de construção. Então, por exemplo, né, se meu filho dorme na cama comigo e eu vou ensiná-lo a dormir na cama sozinho, eu não vou tirá-lo da minha cama e colocá-lo direto na cama dele. Eventualmente pode até ser que dê certo, né? Mas para explicar a modelagem, eu vou primeiro colocar um colchão do lado da minha cama para o meu filho dormir alguns dias ali, e aí ele se adapta a esse distanciamento. Depois eu vou distanciar um pouco o colchão da minha cama. Depois ele vai para a cama dele e eu vou dormir no colchão ao lado da cama dele. É um processo de fading que a gente fala, né? De construção passo a passo. Isso a gente usa muito no consultório. Tanto os pais e muitas vezes as crianças e os adolescentes, eles têm uma dificuldade, assim, eu não consigo porque eles saem de um lugar e falam, eu vou dormir na minha cama, né? Então, eu não consigo, não, né? Consegue, só que é um passo a passo, é uma construção. E que faz muito parte aí desse, né? Fico pensando, Daniel, se seu filho tinha um modelo aí de adulto que sempre deixava ele ganhar e de repente ele não ganhou, né? É muito súbito, né? De repente, assim, você quer dar uma de adulto? Exato! Então, me levanta um balãozinho aqui de pensamento sobre isso. Então, qual é o modelo que ele estava tendo ali, né? O modelo adulto me deixa ganhar aqui. Agora você vem com essa de não deixar. E eu digo isso, inclusive, porque a terapia da criança, ela é uma terapia lúdica. Ela é uma terapia através dos jogos, através da brincadeira, através dos desenhos, do livro, e das atividades que a gente faz com eles. E que tem muito relação com desenvolver habilidades importantes através do brincar. Né? E o brincar, a gente tem uma deficiência do brincar ao longo dos anos aí, do brincar na natureza, do livre brincar, da falta da brincadeira na vida adulta, e que faz com que algumas habilidades não se desenvolvam. E isso é muito importante. Pais que não veem o valor do brincar, tem várias pesquisas que mostram isso, como ensinar habilidades importantes para a vida. E ficam correndo não, meu filho precisa fazer, tem agenda lotada das 7 da manhã às 6 da tarde todo dia, não tem um ócio criativo, não consegue brincar com uma brincadeira e inventar um jeito novo de usar aquelas peças ali, né? A gente fala da brincadeira na natureza das peças soltas. Então é isso, o modelo aí, a modelagem, né? Bia, você falou sobre o brincar, a importância de brincar para desenvolver certas habilidades sociais, emocionais. E eu queria começar te perguntando, dá para a gente definir uma criança bem educada? Boa pergunta, Ellen. Excelente pergunta, né? O que é uma criança bem educada? Acho difícil. Isso tem relação com valores, né, de cada família. E para mim, se você perguntasse assim para mim, Bia, dá para definir o brincar? E tem um autor que é referência no brincar e que ele tem um capítulo no livro dele que ele fala, eu odeio definir o brincar, mas vou tentar aqui. Porque ele fala desse lugar da individualidade do sujeito, né? Na brincadeira, no que tem interesse, a brincadeira tem a ver com você não querer parar de fazer o que você está fazendo, de você ter prazer ali, né? E aí, definir uma criança bem educada, acho que a gente tem alguns valores sociais para isso, né? A criança que está no shopping, que está almoçando bonitinho, ou que está fazendo um escândalo, uma birra, já olha ali de lado. E aí, acho que talvez, especialmente por eu ter uma amostra aqui no consultório diversificada, eu também diga a dificuldade de trazer essa definição e ver que isso também tem a ver com os valores das famílias, né? Assim como escolher escolas. É a escola, né, que vai puxar mais para um vestibular, é a escola que vai trazer mais, né, livre. O que você acha, Daniel? Dá para definir uma criança bem educada? Pois é, eu
não tem como não falar disso e não falar do padrão que você está esperando. A criança bem educada, a rigor, é a criança que obedece àquele padrão que é esperado para ela, né? Seja isso bom, seja isso ruim. Eu lembrei, um tema que eu gosto muito, que é o da introversão e da extroversão, né? E lembrei da descrição clássica de que nas sociedades ocidentais, quando a criança é muito tímida e tem dificuldade de cumprimentar e tal, os pais pedem desculpa, desculpa, ela é tímida, né? Desculpa, ela é muito quietinha. Porque o nosso valor na sociedade ocidental é você aparecer, é você se mostrar, é você né, cumprimentar, influenciar pessoas, né? E nas sociedades orientais isso acontece de forma contrária, né? Os pais pedem desculpa quando a criança chega, cumprimentando, dando risada. Oi, bom dia, bom dia. Os pais pedem, desculpa, é que ela é muito extrovertida, né? Eles esperavam que ela fosse mais tímida e mais introvertida. Então, tem isso, mas não vejo, em princípio, como algo necessariamente ruim, nem necessariamente bom, né? Assim, existe um padrão de expectativa de sociedade e a criança, até acho que já usando o que eu aprendi ao longo deste programa, né? A criança que não fica nem no modelo do eu faço tudo o que eu quero ou eu obedeço sempre, ela vai ter a capacidade de entender o modelo que está sendo passado para ela e saber ali quando deve ou quando não deve, de forma geral, não sempre, claro, porque ela é criança, se comportar conforme esperado, né? Ela fica ali naquele meio termo saudável que a gente está buscando, imagino. Bia, te fiz essa pergunta porque eu lembrei que, assistindo vídeos teus, você falou sobre essa ser uma pergunta que você faz aos pais, né, quando eles chegam para você, e que, em geral, muitos deles não têm isso de forma muito abstrata na sua mente, né? Eles querem um filho bem educado, mas não sabem o que é um filho bem educado. E pensei sobre isso para a gente entrar no tema acolhida. Inclusive lembrei de um exemplo, assim, porque eu, por exemplo, sempre achei muito legal as crianças extrovertidas. Eu acho um barato uma criança que é ela mesma, né? E talvez por eu sempre ter achado tão legal, a minha filha nasceu assim extremamente extrovertida, extremamente. Ela dá bom dia para cachorro, assim, passa todo mundo na rua conhece, eu não sei quem é, mas ela sabe. Mas isso vem com o ônus e o bônus, né? Se ela não gosta de algo, ela também não se sente intimidada a dizer do que não gosta. E às vezes eu fico um pouco desconfortável com isso. E eu tenho que acolher isso, porque é uma característica dela. Ela virou aquela pessoa extrovertida que eu imaginava que seria legal ela virar, com o seu ônus e com o seu bônus. É difícil acolher, né? O todo. É difícil, Ellen, e de fato eu faço essa pergunta quando os pais vêm, né? E aí vou pegando a fala do Daniel, a sua, e voltando para os estilos parentais, se eu fico só no lugar de o meu filho tem que ser o que eu espero que ele seja, e eu não saio daí para me conectar com quem ele isso, assim, eu vou ficar numa luta, né? Eu vejo crianças aqui com diagnóstico de TDAH, muito agitadas, que eu acho que até é diferente da extroversão, né? Mas que tem uma questão, uma dificuldade de controle inibitório, de autocontrole, que precisa ser ensinado. Então, recentemente eu tive um pai aqui que tem um histórico com uma criança com dificuldade nesse sentido, e ele fala assim, Bia, então, assim, não é para eu cobrar, e você vê a importância da acolhida, Ellen, não só da criança, do adolescente, a acolhida dos pais, acolhê-los para dizer assim, esse pai, ele faz o melhor que ele pode, né, e tem um lugar ali de exigência, e que ele precisa da minha validação para dizer assim, não dessa forma. Vamos encontrar as ferramentas, as estratégias para aprender a se organizar, e aí a gente vai cobrar dentro do que é esperado para aquele serzinho ali. Então, essa acolhida dos pais, dos adolescentes, das crianças, ela vai para um lugar que sai de um estilo parental, né, autoritário, e é interessante até pensar que a literatura fala, né? O estilo parental permissivo e o estilo parental negligente são os mais associados a suicídio. Né? Até falamos aí recentemente sobre, né, esse tema está em pauta. Por quê? Você fala assim, Bia, mas permissividade, o pai está ali, né? É uma falta de frustração.
né? A gente já teve aqui algumas situações de adolescentes que brigou com namorada, com parceiro romântico e cometeu suicídio. Isso já aconteceu. É uma falta de frustração. Aí que tá a responsividade sem sensibilidade. É muito sim, é muito sim, é muito sim. E a negligência, fala, mas o modelo autoritário não traz esses dados? Não. O pai está ali de alguma maneira. A negligência eu não sirvo para nada. A gente tem um lugar aí de suicídio de ninguém se importa comigo, eu não tenho valor, não foi desenvolvido um lugar de autoestima. Então, vejam, né, a importância de acolher os pais para eles, né, a geração que não teve um acolhimento, aprender a acolher. Então, tá tudo interligado. Como é que chama mesmo o estilo que a gente está buscando? Qual que é o nosso alvo, Bia? Que é ali um meio termo entre a exigência e a responsividade? Daniel, a Boundary, que é a principal autora aí, ela vai chamar de autoritativo. E eu gosto de um outro autor, são os meus dois aí que eu fico estudando sempre, que é o Gottman, que tem um livro dele que chama Inteligência Emocional. O Gottman, para pais e filhos, né? Tem um que é específico de pais e filhos. Ele vai falar de pais preparadores emocionais. Adoro isso. Ele tem até um teste para os pais avaliarem o quanto eles... e aí é isso, como é que eu lido com a emoção dos meus... Como eu compreendo a emoção do meu filho. Então, aí eu gosto de falar dos pais preparadores emocionais. Adorei. Bom, né? Isso. Mas dá uma palhinha para a gente, assim, esses pais preparadores emocionais são como, mais ou menos? Legal, Ellen. Esses pais preparadores emocionais, o Gottman, ele tem várias pesquisas muito interessantes e ele vai contar, assim, ele faz umas pesquisas com os pais que eles contam situações que eles vivenciam com os filhos e como eles entendem aquela situação. E disso eles passam tá, mas então se o seu filho está fazendo birra e aquilo ali você diz que não é tristeza, como você entende a sua tristeza? E aí, por exemplo, né, os pais falam assim, eu nunca fico triste. Eu nunca fiquei triste na minha vida. Eu, às vezes, assim, fico meio chateado, aí eu bebo um pouquinho para me animar. Então, tem uma compreensão da emoção, e a gente tem uma falha, né, socialmente na educação desse lugar, em razão de... A emoção, ela não é concreta, né? Eu não pego e falo, olha, estou segurando um copo de água aqui. A emoção, você tem que aprender a observar o contexto, o entorno, a expressão facial, a expressão do corpo. Então, esses pais preparadores emocionais é o pai que a criança, né, não quer ir para a escola, né? Ao invés de acorda para ir para a escola já, você não sei o quê, quem não vai para a escola o quê? O que está acontecendo, filho, que você não quer ir para a escola? Eu não entreguei meu trabalho, eu fui mal na prova. Então, tem que estudar mais, eu vou marcar o professor para amanhã, o professor particular, porque então você não estudou direito, você tem que... O que aconteceu, né? Que você não foi bem na prova. São pais que têm diálogo, que têm escuta, que dão um modelo de chorar, de se emocionar, que nomeiam as emoções, né? E que aceitam as emoções. Eu ouvi outro dia até o Daniel falando sobre as emoções negativas, e eu gosto de falar as emoções desagradáveis. As emoções desagradáveis, o Daniel, inclusive, usou essa palavra, falou negativas, desagradáveis, elas são necessárias para a gente se desenvolver. E eles aprendem que é errado sentir raiva. E, na verdade, não é errado sentir raiva. Eu preciso ensinar uma forma de comportamento mais adequada quando se sente raiva, né? Então, eles aprendem que é errado sentir essas emoções. A gente teve um programa maravilhoso aqui também com o Eduardo Martinho, falando da terapia dialética, né? Uhum. E na relação com o outro, eu estava falando de transtorno borderline, mas isso serve na relação com o marido, com a esposa e com os filhos, né? Ele dizia, toda vez que você sente raiva é porque você não entendeu, né? Você não está entendendo exatamente aquela situação. Então é isso, né? O filho não entregou o trabalho, não quer ir para a escola. Você sente raiva, pô, mas eu pago. Ele deu esse exemplo, inclusive, eu pago, a sua escola é tão cara e você quer faltar. Pera, você está com raiva porque você não está entendendo uma mensagem que está sendo dada ali. Pode estar certa, pode estar errada, pode ter que ser ajustada, mas tem uma mensagem que está sendo dada que precisa ser entendida, né? Eu lembrei da epígrafe de um dos primeiros livros que eu escrevi,
que era uma frase do Jean Jaurès, que diz que ninguém ensina o que sabe, ninguém ensina o que quer, só se ensina o que se é, né? Então, para a gente ensinar e ser pais, treinadores, preparadores emocionais, a gente tem que se preparar a gente mesmo, né, Bia? Adorei, muito bonita essa frase. É isso, a gente se preparar para poder dar, né? Senão a gente não tem, não vai ter para dar. Então é primeiro olhar para a gente e aceitar essas emoções. Que bom que seu filho sente raiva, né? Que ele fica triste. Então tá tudo no lugar certo. E eu agradeço demais aqui a participação hoje no Humanamente da Ana Beatriz Chamati. Obrigada aqui por essa conversa conosco, esse esclarecimento. Muito obrigada, Ana Beatriz. Eu agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês. Dá vontade de ficar mais, né? E tem muito para a gente aprender juntos e falar. Eu agradeço muito também. Muito obrigada.